Olá você, está no ar a primeira edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Calote à vista, alô Corinthians, alô Internacional, vamos pagar o que vocês devem ao Flamengo. Prefeito do Rio de Janeiro decreta ponto facultativo para jogo do Flamengo na Libertadores. FIFA cria perfil do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. Flamengo bate o pé e não negocia jogador para time paulista. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito bom dia. Entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, o mundo do futebol vai vivenciar o primeiro Mundial de Clubes da FIFA com 32 times. O Flamengo se classificou para a competição que vai ser disputada nos Estados Unidos depois de conquistar a Libertadores de 2022. A organizadora criou perfis das equipes participantes em seu site oficial. A torcida do Flamengo sempre é destaque quando o assunto é apoio. A nação rubro-negra ganhou destaque no perfil do Mengão criado pela FIFA para o Mundial de 2025. Além disso, detalhe um pouco sobre a história do clube, ídolos e como tricampeão da Libertadores e campeão mundial de 81, se classificou para o torneio. Ao lado do Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os brasileiros classificados para essa competição. A América do Sul vai contar com 6 representantes. Boca Juniors e River Plate também já estão com a vaga assegurada. A última será decidida depois da Libertadores de 2024. Caso o vencedor da competição seja um dos times já classificados, o ocupante da vaga vai ser escolhido via ranking e o Olímpia do Paraguai aparece aí em primeiro. O formato do Mundial de Clubes será o mesmo da Copa do Mundo de Seleções. 32 equipes divididas em 8 grupos, com 4 times. Os 2 melhores de cada grupo avançam para as fases de mata-mata. Um sorteio ainda sem data marcada vai definir os confrontos iniciais. O Flamengo fez uma postagem no dia que faltava um ano para o início do torneio. Produção, coloca aí para a gente ver. O Gabigol comemorou seu 28º aniversário com uma festa realizada nesta segunda-feira, dia 2, apesar do aniversário dele ter sido na sexta-feira, dia 30 de agosto. O evento contou com a presença de amigos próximos, incluindo Diego Ribas e Felipe Luiz, ambos ex-companheiros de equipe no Flamengo. Na celebração, o Gabigol não hesitou em compartilhar os momentos do evento com seus seguidores nas redes sociais. As fotos divulgadas mostram o jogador desfrutando da festa, que contou com uma decoração sofisticada e um ambiente muito animado. A data não passou em branco para o jogador, que usou o momento para celebrar tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. A presença de Diego Ribas e Felipe Luiz na festa reforça a relação de camaradagem e amizade que o jogador mantém com seus ex-companheiros. Os dois são conhecidos por seu papel essencial no Flamengo e pela contribuição significativa para as conquistas do Mengão. Além disso, a festa do Gabigol destaca o lado mais pessoal do jogador, que muitas vezes é visto apenas através da sua performance em campo. Celebrar um aniversário com amigos próximos, compartilhar esses momentos nas redes sociais é uma forma de mostrar aos fãs uma visão mais íntima da sua vida pessoal, fora dos holofotes. Parabéns, Gabigol, pelo seu aniversário. O Flamengo volta a campo pela Libertadores no próximo dia 19 de setembro, quando o Maracanã será o palco de um dos jogos mais importantes da temporada. Isso porque o Mengão vai enfrentar o Peñarol do Uruguai em busca da sua classificação para as semifinais do torneio. E assim, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou ponto facultativo na cidade para o dia do jogo. Aspas, o Rio vai ter, a partir de sexta-feira, dia 13, um período de cerca de 10 dias com grandes eventos na cidade. 3 importantes jogos da Libertadores, dia 18 e 19, com o jogo às 19 horas.
e os dias do Rock em Rio. Em razão dos jogos de futebol, decidimos, em conjunto com o governo do estado, decretar ponto facultativo a partir das 15 horas no município e no estado nos dias 18 e 19 de setembro, escreveu lá o prefeito nas redes sociais. Com isso, a decisão deve facilitar o acesso dos torcedores do Flamengo até o Maracanã, além de desafogar o fluxo de veículos na cidade. A expectativa é que o estádio esteja lotado de rubro-negros para o jogo contra o Peñarol, que vai ter 2.000 torcedores, que será o primeiro jogo entre as duas equipes nas quartas de final da Libertadores. Flamengo e Peñarol se enfrentam no dia 19, às 19 horas, horário de Brasília, de olho em uma vaga na semifinal da Libertadores. Desse modo, o jogo de ida das quartas de final vai acontecer aqui no Maracanã. Depois, o Mengão viaja para o Uruguai, onde vai decidir quem passa para a próxima fase do torneio continental. Com o fim da janela, o meio-atacante Matheus Gonçalves vai ficar mesmo no Flamengo. Ele despertou interesse do Rio Ave de Portugal e do Bragantino, clube que já foi emprestado no ano passado. As operações não foram para frente por impasses diferentes e a vontade do jogador de ficar no Flamengo prevaleceu. A negociação com o Bragantino se arrastou. O clube paulista ofereceu 6 milhões de euros, 37,3 milhões na cotação atual, valor que o Flamengo considerou aceitável por 50% e não por 70% como queria o clube paulista. As partes seguiram negociando, mas os outros investimentos na janela, o Bragantino chegou ao limite orçamentário e o teto que somente 3 milhões de euros, 18,6 milhões de reais, para investir ainda nesse ano. Foram debatidos 2 modelos de negócio em cima desse valor: a compra de 70% dos direitos econômicos ou empréstimo com obrigação de compra após o cumprimento de metas estabelecidas. Nesse segundo, o Flamengo receberia agora 3 milhões de euros, 18,6 milhões de reais, e outros 4 milhões de euros, 24,8 milhões, a partir do ano que vem, condicionados ao cumprimento de metas. Outro fator que dificultou o acerto entre as partes foi a lembrança da postura irredutível do Bragantino quando da negociação com o Léo Ortiz, que se arrastou por meses. Nos últimos dias da janela, os empresários apresentaram uma proposta do Rio Ave de 5 milhões de euros, 31,1 milhões de reais, por 35% dos direitos econômicos do jogador, e com o Flamengo mantendo 50%. O modelo agradou o clube carioca, já que manteria uma boa porcentagem, podendo lucrar com uma futura venda. O Flamengo entendeu que a projeção do atacante em uma vitrine europeia era muito positiva, além do fato do clube português fazer parte do mesmo grupo que administra o Olympiacos da Grécia e o Nottingham Forest da Inglaterra. Mas o jogador não viu com bons olhos a sua transferência para o time de Portugal. O Matheus não quis ir para o Rio Ave e o Flamengo não liberou para o Bragantino. Agora, o garoto de 19 anos vai ficar no elenco à disposição do Tite, no profissional, e do Felipe Luiz na base. Eliminado do Brasileiro Sub-20, ainda disputa a Copa do Brasil e o Carioca da categoria. Pela base, o jogador foi titular no título mundial em cima do Olympiacos da Grécia aqui no Maracanã. Ele voltou a ser relacionado no profissional contra o Corinthians e foi acionado nos minutos finais pelo Tite. O Matheus Gonçalves foi convocado por Ramon Menezes para a seleção pré-olímpica sub-20 para amistosos aí contra o México. A torcida do Flamengo vem pedindo insistentemente ao técnico Tite que dê mais oportunidades aos garotos, principalmente ao nosso querido Matheus Gonçalves, que é considerado por muitos o substituto do Everton Ribeiro. Mas o treinador parece não gostar dos jovens porque só coloca os garotos para jogar nos minutos finais das partidas e quando coloca fora de posição. Ô Tite, me ajuda aí, meu filho. Se você está curtindo esse programa, então manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho. Vamos voltar para o vídeo, você me ajudou demais.
O Flamengo enviou avisos a 2 clubes brasileiros por causa de dívidas relacionadas a jogadores transferidos no começo do ano. Os clubes que receberam os avisos foram o Internacional e o Corinthians, que compraram o Thiago Maia e o Mateuzinho, respectivamente. O Internacional de Porto Alegre recebeu o aviso na terça-feira sobre a compra do Thiago Maia, feita em julho, por 4 milhões de euros, cerca de 24,1 milhões de reais naquela época. A equipe do Sul ainda não pagou a primeira parcela de 10, que é de 250 mil euros, aproximadamente 1,55 milhão de reais. O prazo para esse pagamento venceu no dia 20 do mês passado. É importante notar que as parcelas têm valores diferentes. O Corinthians, por sua vez, também está com atraso maior. O clube já pagou as 2 primeiras parcelas pela compra do Mateuzinho, que também custou 4 milhões de euros. Esses pagamentos foram feitos depois de receber o aviso e cada parcela custava 4 milhões de reais. A terceira e a maior parcela venceu no dia 5 desse mês, no valor de 8 milhões de reais. O Corinthians ainda precisa pagar mais 2 parcelas, cada uma de cerca de 2,5 milhões de reais. Por causa desses atrasos, o Corinthians recebeu o aviso de cobrança pela terceira vez. Além disso, o Corinthians pagou uma multa de 500 mil reais para que o goleiro Hugo Neneca, emprestado pelo Flamengo, pudesse jogar no último domingo. Alô, Inter! Alô, Corinthians! Vamos fazer o pagamento aí, meu filho. Vocês ficam querendo comprar todo mundo e não pagam ninguém? Para com isso! Antes de terminar o nosso programa de hoje é quarta-feira, dia dos abraços, eu vou mandar aqueles abraços aqui para minha galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo da Cadu Mania Filmes. Alô, seus filhos Carlos Augusto e Emanuel. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Nélio Novaes, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Alô, meu amigo Antônio Aredes, de Vilar Carioca, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Hernani Souza. Alô, sua esposa Cléo, lá de Sorocaba, em São Paulo. Alô, amiga Lorena e seus netos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo César Augusto, de Boa Vista, em Roraima. Alô, amigo Titico Flazico. Alô, amigo Horácio Roseno e Neném Macedo, de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Edinaldo Nóbrega. Alô, meu amigo Nilson Silva, do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, Sacramento. Aquele abração para vocês, meus queridos. E para fechar o nosso programa, eu quero mandar os parabéns pelo aniversário do meu amigo Levi, de Ji-Paraná, Rondônia. 6,3, um garoto. Parabéns para você, Levi. Muita saúde, muito sucesso, tudo de bom para você. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo para mim. Parabéns, Levi. Forte abraço, meu querido. Muitas felicidades. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!